Olá, companheiros, sejam muito bem-vindos a mais um estudo que realizamos do livro Bênção de Paz, psicografia de Chico Xavier, autoria do Espírito Emmanuel. Rogamos sempre a proteção de Deus, as bênçãos do entendimento e da compreensão dessa lição. Que os amigos espirituais possam estar sempre junto a nós, nos esclarecendo e nos intuindo. O título de hoje é Razões para Amar os Inimigos, e Emmanuel nos traz uma anotação de Mateus, em que Jesus nos diz assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E Emmanuel nos diz: os inimigos, queiramos ou não, são filhos de Deus como nós, e, consequentemente, nossos irmãos, para quem Deus providenciará recursos e caminhos dentro da mesma bondade com que age em nosso favor. Temos muito a dever aos amigos pelos estímulos com que nos asseguram o êxito na vida, mas não podemos esquecer que devemos bastante aos nossos inimigos pelas oportunidades que nos proporcionam no sentido de retificarmos os próprios erros. O adversário é mais propriamente aquele que suca a nossa alma, a feição do lavrador que cava na terra a fim de que produzamos na seara do bem. O amor pelos inimigos dar-nos-á excelentes recursos contra o desajuste circulatório, a neurose, a loucura ou a úlcera gástrica, sempre que estejamos em tarefa no corpo físico. Orando em benefício dos que nos ferem, evitamos maiores perturbações em torno de nós mesmos. Uma atitude respeitosa para com os adversários nunca nos rouba tempo ao serviço. Amando aos inimigos e entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus, com as melhores vibrações de fraternidade, eliminamos 90% dos motivos de aflição e aborrecimento. Abençoando em silêncio que nos criticam ou golpeiam, protegemos com mais segurança os interesses do trabalho que a providência divina nos concedeu. A serenidade e o apreço para com os inimigos são os melhores antídotos para que as preocupações com ele não nos destruam. O amor pelos inimigos não nos rouba a paz da consciência, na hipótese de serem malfeitores confessos, porque, quando Jesus nos diz "Ide reconciliai-vos com os adversários", nos ensina a fazer paz em nossas relações, e como não é justo privar de tranquilidade uma criança ou um doente. Mas, em trecho algum do Evangelho de Jesus, nos recomenda cooperar com eles. Sabemos do quanto de dificuldade ainda possuímos, em nossos corações para essa prática do ensinamento de Jesus amar os inimigos. No Evangelho segundo o Espiritismo, há um capítulo que nos fala inteiramente sobre isso e nos deixa claro, Kardec, a espiritualidade superior, que não teremos com o amigo o mesmo sentimento o inimigo, o mesmo sentimento de afeto que temos com os amigos. Isso é natural, até por uma questão de vibração. Nós agradecemos o amigo. Quando ele fala aqui, amigo, agradecemos os amigos. Eles nos estimulam, nos incentivam, nos apoiam. Quantos aqui, ao final do estudo, vão lá fazer um comentário que a gente repara como que aquele que está nos apoiando, incentivando a continuar, porque é difícil mesmo. Então, o amigo é importante para nos incentivar a caminhar. Mas, ele fala aqui, é o adversário que suca a nossa alma. É aquele que bota o dedo na nossa ferida e nos fala assim, está doendo? É porque você tem que trabalhar isso aqui. É aquele que muitas vezes nos persegue, nos faz encontrar caminho que desconhecíamos. Porque o amigo, ele vem, ele tenta falar de uma forma que não nos machuca. E às vezes o adversário da vida é aquele que nos fala uma coisa que inicialmente não, mas depois tudo fica na cabeça. Está falando a verdade muitas vezes. Será que isso é verdade? Às vezes não é, mas muitas vezes é verdade. Muitas vezes ele está vendo e tem coragem de falar aquilo que a gente não vê. Ele não sabe falar.
Porque ele é adversário, ele vem para machucar mesmo. Ele não vem com aquela crítica no sentido de nos elevar, de nos fazer crescer. Ele vem com a crítica no sentido de destruir. Por isso nós percebemos ele como um adversário. Mas a gente aproveita que aquilo ali tem de bom para o nosso crescimento. Então ele fala aqui, quando a gente começa a olhar o outro em seu desajuste ainda, da sua dificuldade com a gente, porque nós somos pessoas difíceis. Se o outro não é uma pessoa querida para o nosso coração, a gente também não é querido para muita gente. Então o outro nos vê como um adversário também, lá do seu sentimento, que a gente incomoda. Quando a gente começa a orar em benefício a ele, como Jesus nos ensinou a orar por aquele, né, que vos calunia, que vos persegue, na realidade é uma situação de profilaxia. Quando a gente ora pelo outro, a gente se permite envolver pela essa misericórdia divina. E isso evita uma série de problemas futuros, inclusive uma obsessão. É interessante que quando a gente começa a ter uma atitude respeitosa pelo outro. O outro, ele não gosta da gente, mas não é um ser humano. Ele é um irmão em Cristo. E Deus, né, assim como nós, quer o melhor para ele. E vai providenciar recursos para que ele cresça. E ele vai crescer, graças a Deus. Ele está no momento de desajuste, ele está no momento adoecido. Como nós outros também. Muitas vezes entramos nesse clima. É por isso que Jesus nos disse tanto vigiar e entrar em oração. Vigia primeiro os seus sentimentos. Sente dentro de você. Então, quando a gente começa a amar os inimigos no sentido de tolerar, de ter mais paciência, de não desejar o mal, isso já é amar os inimigos. Não lembrar da vingança. É olhar o outro como um companheiro, como um irmão que está adoentado. E por isso que agride. Porque se ele estivesse feliz, ele não estava agredindo. Ele não estava tão preocupado com a gente. Então a atenção, às vezes, do adversário é diretamente na gente, é focado na gente. E muitas vezes vai ser uma reencarnação vivenciando com aquela criatura. Às vezes ela explicita mesmo que é inimiga. Aquilo ali é uma prova na reencarnação de humildade e paciência que vai ter que ter com aquela criatura. A vida inteira. Às vezes vem com um laço consanguíneo, como um familiar. Nós vamos entender isso como uma prova, que está nos pedindo o quê? Para usar nesse momento aquilo que a gente aprendeu. O que a gente já aprendeu com Jesus sobre as suas promessas, sobre a tolerância, sobre a fraternidade, sobre orar pelo outro, sobre orar por aqueles que vos perseguem e caluniam? Não é o momento disso aqui? Então, quando a gente vibra para o outro, sinceramente, para que ele seja feliz, eliminamos 90% dos motivos de aflições e aborrecimento. Porque nós nos permitimos envolver pela proteção divina. Nós não somos mais aquela criatura, né, que faz o plugue com o outro, a tomada e o buraco da tomada. Quando eles se juntam, ele vai lá ao circuito. A gente sai desse circuito. A gente se nega a entrar nessa ligação com o outro. Respeita o outro, mas não entra mais naquela ligação. Então, a gente começa a abençoar. Que Deus possa abençoá-lo para que ele nos olhe por um ângulo melhor. Nós necessitamos da simpatia de todos. Nós precisamos transformar essa animosidade em amizade. Será nessa encarnação ou nas próximas, não importa. Mas o trabalho já pode começar quando começamos a orar por eles. Já começamos a envolvê-los em outras vibrações. E é interessante, né, que a serenidade e o apreço para com os inimigos são os melhores antigos. Serenidade. Para que as preocupações com ele não nos destruam. Porque senão nós vamos viver numa defensiva. Vamos viver reagindo àquilo que eles fazem com a gente. Nos chegará pensamento de vingança. Porque ainda somos criaturas com o pé no barro. E isso destrói muitas vezes o nosso caminhar. Porque se nós vamos para um lugar, levamos ele no pensamento. Se vamos viajar, vamos para um lugar bonito, levamos ele no pensamento. Se estamos tendo uma conversa, trazemos ele nos pensamentos. Olha o que nós estamos fazendo.
nós estamos nos corroendo, nós estamos pegando lá a brasa, né, do carvão em brasa e apertando em nossas mãos o outro. Mas nós somos aqueles que estamos sendo queimados. Portanto, né, se eles são malfeitores, confesso, nessa hipótese, se eles forem mesmo, e Jesus nos ensina a ter uma relação de paz, se entendam no futuro com a lei. Eles vão ter que se entender com a lei. Eles tenham força e coragem para se restaurar com a lei que eles estão desarmonizando. Mas Jesus nos falou, né? Não é justo privar de tranquilidade uma criança ou um doente. Né? Nos ensina a fazer isso, paz em nossas relações. Mas não nos recomendou cooperar com eles. Em momento nenhum nós cooperamos com o erro. Nós aprendemos a separar o comportamento da criatura, do irmão de Deus. Porque o outro é a promessa de felicidade. Porque dentro dele possui todas as bênçãos, mesmo em estado latente, do amor, da serenidade, que um dia irá desabrochar. Que nós outros possamos orar para que isso ocorra o mais breve possível no coração do irmão que se encontra adoentado. E utilizemos a nossa mente para orar, para pensar e desejar que ele se cure de si mesmo. E que Deus o abençoe. E a todos nós. Que não sejamos pedra no caminho de ninguém. De ninguém. E dessa maneira, com as bênçãos de Deus, de Jesus e da espiritualidade amiga, possamos encerrar com a certeza de muita paz e harmonia. Graças a Deus.